Olá, eu sou Alcineia, do curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo de Cidade Ocidental, com a tutora à distância Carla Salomé e a tutora presencial Heloísa Cardoso Lozeiro. Eu irei falar sobre a psicogênese da língua escrita, em seus aspectos característicos pertinentes à alfabetização e à aplicação dessa teoria com as contribuições em atividades que irão auxiliar o aluno em seu processo de alfabetização, percorrendo um caminho que pode ser representado nos níveis pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Nível pré-silábico. Nesse nível, a criança nem desconfia que as letras possam ter qualquer relação com os sons da fala. Ela só sabe que se escreve com símbolos, mas não relaciona esses símbolos com a linguagem oral. Como, por exemplo, aqui, ó. Diferentes grafias para diferentes significados. Por exemplo, gato, ela escreveu aqui com várias palavras que não se relacionam. Ela já faz as letrinhas lá, mas ela não sabe, não relaciona com a palavra gato, por exemplo, né? Então, as atividades que possam estar auxiliando essas crianças nesse nível é identificar o próprio nome, depois o de cada colega, percebendo que os nomes maiores podem pertencer a crianças menores e vice-versa. Também pode ser criado jogos, né, com os textos, né? Lá vai a barquinha, também dominó, memória, boliche, bingo. Fazer contagem das letras e confronto dos nomes. Classificar os nomes pelo som inicial ou por outros critérios. No nível silábico, a criança descobre a lógica da escrita, percebendo a correspondência entre a representação escrita das palavras e as propriedades sonoras das letras. Mas pensa que cada letra representa uma sílaba oral, ou seja, usa ao escrever uma letra para cada emissão sonora, cada sílaba. Por exemplo, aqui, ó, no pato, né? Ela escreveu uma letra para pá e uma letra para tó, né? O E para pá e o Y para tó. Mas ainda não relaciona a letra corretamente com a grafia, né, de pato. As atividades sugeridas para esse nível, né, nível silábico, né, podemos fazer listas e ditados variados de alunos ausentes, presentes, livros de histórias, ingredientes para uma receita, é muito importante porque é algo real, nomes de animais, questões para um projeto, usar jogos e brincadeiras, forca, cruzadinha, caça-palavras, organizar supermercados, né, e feiras, a lista, né. No nível silábico-alfabético, a criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra, porém, para entender os fonemas, é importante que a criança também pratique sílabas só com uma letra intercalada com as sílabas. Por exemplo, aqui, ó, a criança já está entendendo mais ou menos que que a palavra começa com aquela letra e ela já escreve com aquela letra inicial. Por exemplo, ela já identifica a primeira letra da palavra, né? E a atividade sugerida para essa é completar frases, palavras, sílabas e letras das palavras do texto, dividir palavras em sílabas, formar palavras a partir das sílabas, ligar palavras ao número de sílabas. No nível alfabético, é caracterizado pelos fonemas e grafemas, quando a criança compreende a organização e o funcionamento da escrita e começa a perceber que cada emissão sonora, a sílaba, né, cada sílaba pode ser representada na escrita por uma ou mais letras. Por exemplo, aqui, ó, futebol.
Ela escreveu quase corretamente, né? Porque ela já identifica a correspondência som, letra. Aí vai futebol. Então, para ela, terminou ali no O. Umas atividades sugeridas é compor palavras com sílabas, decompor palavras em suas sílabas, produzir textos alfabeticamente, escrever textos curtos, de memória, textos que elas já conhecem, reescrever parte das histórias conhecidas, completar palavras com as sílabas que faltam. Essas atividades são atividades que irão auxiliar, né, o aluno na sua escrita. Então, essas aqui foram as referências que eu utilizei. Então, para concluir aqui, uma vez que, ao aprender a escrever, o sujeito reconstrói a escrita de modo semelhante ao processo pelo qual a humanidade passou durante a construção da escrita que temos hoje, o aluno elabora hipóteses sobre o objeto de conhecimento. A escrita é, portanto, esta aprendizagem. É um processo de construção e compreensão individual que precisa ser respeitado. Isso é muito importante compreender, que precisa ser respeitado o tempo de cada um tem seu tempo, cada criança tem seu clique, e nós, os professores, precisamos identificar para que nós possamos trabalhar na dificuldade do aluno. Porque uns aprendem muito rápido e outros o processo é mais lento, mas não significa que aquela criança não irá aprender. E que os erros cometidos por ele, nesse caminho, são construtivos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.